Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá. Continuando aí a resolução da nossa listinha de exercício, calorimetria. Vamos resolver mais essa questão aí da Mackenzie, São Paulo. Questão interessante, mas uma questão muito parecida com aquela que a gente fez, eu acho que a questão 7, né? Questão anterior, que soma a quantidade de calores, tá? Vamos ver. Isso aí aparece um gráfico para a gente, né? Onde a gente pode retirar as informações que a gente precisa do gráfico, os dados que a gente precisa, né, do gráfico. Vamos lá, quantidade de calor que é um bloco de gelo, né, água no estado sólido, inicialmente a menos 40 graus Celsius, recebe para chegar a ser vapor a 120 graus Celsius, é dado pelo gráfico abaixo. Tá? Então percebam, na questão anterior, que foi a sétima questão, né, a gente fez no bloco de gelo chegar a água, né, ele saiu de menos 10 até 20 graus. Então aqui a gente só vai acrescentar um pouquinho mais, né? Por quê? Porque ele chega a ser vapor a 120 graus Celsius, beleza? E aí ele dá o processo no gráfico, onde ele vai de menos 40 a 120 graus Celsius. E o que é interessante é que no próprio gráfico dá para a gente saber qual é a quantidade total de calor que esse cara tem que chegar, né? Quando ele vai de menos 40 até 120 graus Celsius, ó, ele vai ter aí que tem um total de calorias de 750 quilocalorias, né? Lembrando que o prefixo quilo corresponde a 1000, né? É 10 elevado à terceira. Então nós temos 750 mil calorias, tá? Que esse cara vai ter que receber para ir de menos 40 graus Celsius até 120 graus Celsius, tá? Então ele pergunta aqui, ó, qual é a massa desse gelo? Ó? Qual é a massa do gelo? Beleza? Bom, vamos lá, né? Então nós temos que separar por etapas, né? Então vamos lá. Nós temos aqui, vou fazer uma coisa parecida com o que eu fiz na questão passada, tá? Vou fazer aqui uma linha do tempo, vamos dizer assim, temperatura, né? E a quantidade de calor. Então nós temos aqui inicialmente ele está a menos, ó, 40 graus Celsius, beleza? O bloco de gelo. Só que esse cara, ele vai ser aquecido, tá? Até 0 graus Celsius. Então, 0 graus Celsius. Então, vai haver aqui um aquecimento, que esse cara vai subir aqui, ó, até chegar em 0 graus Celsius, tá? Essa etapa aqui, ó, é a etapa de aquecimento. Aquecimento do gelo. Então, nós temos aqui o calor sensível, que vai de menos 40 até 0. Quando chegar em 0, tá? Esse cara vai começar a fundir, né? Ou seja, virar água no estado líquido, ele vai começar a ter o processo de fusão. Então aqui a gente vai ter a mudança de estado. Então o que é que nós vamos ter aqui? Calor latente. Beleza? Em seguida, a gente vai ter o aquecimento desse líquido, que vai de 0 ó, até 100 graus Celsius. Então, ó, o cara vai começar a aquecer o líquido, tá? Líquido até 100 graus Celsius. Então, essa etapa aqui, ó, novamente, é uma etapa de aquecimento da água líquida. Aquecimento, onde vai haver aqui o calor, o quê? Calor sensível. Porém, quando a água está aquecida e chega a 100 graus Celsius, aqui, ó, 100 graus Celsius, começa a haver novamente a mudança de estado físico. Então, o cara vai passando do estado líquido para o vapor. Então, aqui a gente vai ter mudança de estado físico. Então, aqui teremos o calor latente. Beleza? E por último, esse cara vai ter um aquecimento do vapor que vai de 100 até quanto?
até 120. 120 graus Celsius. Então, o que é que nós teremos aqui? O aquecimento do vapor. O aquecimento do vapor. Então, teremos aqui calor sensível. Beleza? Então, temos aqui, ó, várias etapas, né? Temos uma etapa que é de aquecimento do gelo. Outra etapa, mudança do estado. Outra etapa, aquecimento da água. Outra etapa, mudança do estado. E por último, outro aquecimento. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 etapas de aquecimento. Olha, 5 etapas. Tá? E essas 5 etapas, o que é interessante é que o gráfico mostra pra gente a quantidade total de energia térmica que esse cara vai absorver. Ó. 750 mil calorias ou 750 quilocalorias, beleza? Então, o que é que nós teremos que fazer? Calcular a quantidade de calor de cada etapa dessa. Primeiro, o aquecimento do gelo. Depois, a mudança do estado do gelo, né, da água para o estado sólido para o líquido. Depois, o aquecimento do líquido. Depois, mudança do estado líquido para o gasoso. Depois, o aquecimento do gasoso. Tá? E nós sabemos que tudo isso tem que ser igual a 750 quilocalorias. Beleza? E aí, nós temos que encontrar a massa desse gelo, né? A massa desse cara. Bom, como é tudo a mesma massa, né? A massa de gelo vai ser transformada em massa de ar, de líquido, tal, tudo a mesma massa. Então vamos calcular as etapas. Vamos lá, vamos começar, tá? Vamos bem devagar essa questão. Então, ó, primeira etapa. Primeira etapa. Qual é a primeira etapa? Aquecimento. Aquecimento do gelo. Primeira etapa, beleza? Aquecimento do gelo. E o aquecimento do gelo, ele vai de menos 40 graus Celsius até 0 graus Celsius. Beleza? Vamos lá. Pelo primeiro aquecimento, nós temos aí o calor sensível. Então, ó, vou chamar de Q1. Vai ser igual aqui macete, né? Massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Isso vai ser igual a massa do gelo, que nós não sabemos, né? Nós queremos encontrar essa massa, vezes o calor específico do gelo, né? Ele dá aqui embaixo, ó, calor específico do gelo. Onde é que está isso? Aqui, ó, calor específico do gelo é igual ao calor específico do vapor, que é 0,5. Então, 0,5. Que vai multiplicar a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. A final é 0, que ele vai até 0, menos a inicial. Só que a inicial está negativa, né? Menos 40. Então, isso vai ser igual a M, que multiplica 0,5. E esse menos com esse menos vai virar mais, né? Deixa eu só ajeitar esse 4 aqui, ó. Tá parecendo 9, né? Que é 40. Tá? Então, menos com menos vai ficar mais. Então, aqui vai dar 0 mais 40, aqui vai ser 40. Beleza? Então, ó. Nós temos M que multiplica 0,5, que multiplica 40, tá? Fazendo essa continha aí, a gente vai chegar no valor de 20, né? 20 M. 20 vezes M, beleza? Então, esse aqui é a quantidade de calor 1. Ó. Quantidade de calor 1, 20 M. Nós vamos deixar o M porque nós não sabemos qual é essa massa. No final, a gente tem que descobrir realmente quanto vale esse M, tá? Então, vamos lá. Segunda etapa. Segunda etapa. Qual é a segunda etapa? A fusão do gelo. Ou seja, calor latente. Como é o calor latente, eu vou chamar de Q2, que é a etapa 2, é igual a M, que é a massa, vezes
o calor latente de fusão do gelo. E ele dá aqui o calor latente de fusão do gelo é 80, né? Tá bem aqui, tá? Esses são os dados da questão. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Beleza? Então isso vai ser igual. Deixa eu colocar aqui, né? Ficou pronto. Igual a M vezes 80. Aqui no final, né? Vamos colocar 80M. Beleza? Então, fusão do gelo, 80M. Acabamos de encontrar a etapa 2. Q2, 80M. Vamos dar continuidade, tá? Agora, nós vamos ver aqui a terceira etapa. Tá? Terceira etapa. Qual seria a terceira etapa? Agora, o aquecimento do líquido, né? Agora, já teve a fusão, a segunda etapa foi a fusão. Ele passou do estado sólido para o líquido. Agora, o líquido, ó, de acordo com o gráfico, tá vendo? Ó, ele vai aquecer de 0 até 100. Então, terceira etapa, aquecimento do líquido, tá? Aquecimento do líquido. Então, nós temos aqui calor sensível, porque não vai mudar o estado físico por enquanto, né? Então, o aquecimento vai de quanto? Vai de 0 grau Celsius até, ó, 100 graus Celsius. Então, vamos lá. Calor sensível 3, que é da etapa 3, né? Que macete é a massa, que multiplica o calor sensível do líquido, né? Da água líquida, vezes a variação da temperatura do líquido. Isso vai ser igual a M, que eu não sei quanto é, né? Nosso objetivo é encontrar o M, que multiplica o calor específico da água. O calor específico da água está aqui, ó, 1 caloria grama grau Celsius. Então, vezes 1, que vai multiplicar a variação da temperatura. Então, a temperatura final é 100 e a inicial é 0, né? Isso vai me dar 100 menos 0 é 100, então vai ser M vezes 1 vezes 100. Beleza? 100 vezes 1 é 100, então isso vai dar um total de 100M, que é aquilo que a gente quer encontrar. Não esqueçam, tá? A gente quer encontrar o M, beleza? Então, ó, calor da etapa 3, 100M. Tem mais? Tem. Lembrem-se que são 5 etapas, tá? 5 etapas. Então, ó, a quarta etapa. A quarta etapa é a mudança de estado físico do líquido para o vapor, né? Ou seja, vaporização, né? A vaporização, que é o calor latente, que é a água passando do estado líquido para vapor, beleza? Então, nós vamos chamar de calor 4, que é a etapa 4. Como aqui é o calor latente, né? Vai ter mudança do estado físico. Então, é a massa vezes o calor latente de vaporização. Isso vai ser igual a M vezes calor latente de vaporização. Ele colocou aqui em cima. Cadê? Calor latente. Calor específico do vapor, calor específico da calor latente de vapor. Aqui está valor, tá? Ó, valor, né? Mas isso aqui é vapor, tá? Tem um erro de digitação aí. Calor latente de vapor da água. 540 calorias. Beleza? Então, ó, multiplicado por 540, isso vai me dar, ó, 540 M. Então, encontramos aí, ó, quantidade de calor 4. E por último, né, finalmente, teremos, deixa eu diminuir aqui, fica melhor para eu descer aqui. E por último, teremos a quinta etapa. A quinta etapa, né, nós temos aqui o aquecimento do vapor.
Aqui a água já mudou seu estado físico, está no vapor. Então, aquecimento do vapor, né? Calor sensível. Beleza? Então, o aquecimento do vapor, ele vai de 100 graus Celsius até quanto? 120, né? 120 graus Celsius. Observe aqui no gráfico, né? Ó, ele vai 100 até 120, beleza? Essa parte aqui é justamente a parte do aquecimento do vapor. Então, vamos lá. Quantidade 5 da etapa 5, né? Como é o calor sensível, nós temos massa, que multiplica o calor específico de vapor, né? E a variação da temperatura. Então, M, que é a massa. O calor específico do vapor, vamos lá, dado da questão. Calor específico do vapor, 0,5, tá aqui, ó. Tá? Então, vezes 0,5, que multiplica a variação da temperatura. Qual a temperatura final? 120 graus, né? Inicial é 100. Então, isso vai me dar M vezes 0,5 vezes 120 menos 100 dá 20, né? Então, ó, 20. Beleza? Então, isso vai me dar aqui a quantidade de calor 5 vai ser igual a M vezes 0,5 vezes 20. Isso vai me dar quanto? Vai dar 10, né? 0,5 vezes 20 dá 10, 10M. Então, aqui, ó, 10M. Lembrando que M é a massa, né, que a gente quer encontrar. Então, ó, calor 5, 10M. 10 vezes a massa, né? Tranquilo? Bom, e agora? Calculamos o calor das 5 etapas. Lembrando que a questão diz pra gente que a quantidade de calor total que esse cara recebe para ir de menos 40 até 120 é quanto? 750 quilocalorias, tá? Então, vamos lá. O que é que a questão está dizendo? Que se eu somar Q1 mais quantidade 2, mais a quantidade de calor da etapa 3, mais a etapa 4, mais a etapa 5, ou seja, o total de calor que esse cara precisa para ir de menos 40 a 120, tá? É igual a 75 quilocalorias. Beleza? E lembrando que esse prefixo aqui, ó, quilo, tá? É a mesma coisa de 1000, beleza? Que é igual a 10 na terceira. Tranquilo? Então a gente pode substituir isso aí, tá? Ó. Quantidade de calor. Quanto equivale o calor 1? O calor 1 a gente calculou, ó, foi 20M. Então eu venho aqui, ó, quantidade de calor 1, 20M. Mais quantidade de calor 2. Quantidade de calor 2, 80M. Então vem aqui, mais 80M. Mais quantidade de calor 3, ó, 100M. Mais 100M. Mais quantidade de calor 4, 540M. Mais quantidade de calor 5, 10M. Isso tem que ser igual a quanto? A 75, e eu já vou substituir o K por 1000, 750, tá? Ó, 750 quilocalorias. Então, 750, faltou só um zero aqui, ó. Deixa eu acrescentar um zero aqui, tá? 750 quilocalorias. Então, é 750, né? O K já coloco 1000, então 750 mil calorias, tá? Então agora ficou fácil, né? A gente encontrar o valor de M. Aqui a gente tem essa equação muito simples, né? Com apenas uma incógnita, que é o M. E vamos somar. Então, somando tudo aqui, ó. 80 mais 20, 100 com 100, 200, 750, né? Então, ó. Eu tenho 750M, tá? Somando todos esses M's, é igual a 750 mil. Tranquilo? Então, quanto é o valor de M?
o valor de M vai ser igual a 750.000. 750 está multiplicando M, eu passo dividindo. 750. Beleza? E 750.000 dividido por 750 é igual a quanto, galera? 1.000 gramas. Então, ó, a massa de gelo é igual a 1.000 gramas. Ou 1.000 gramas, tá? Pode ser também, né? Dependendo das respostas, vamos ver lá em cima. 1.000 gramas é igual a o quê? Quilograma. Lembrando que quilo é 1.000, né? Então, se eu tenho 1.000 gramas, eu tenho 1 quilograma. Beleza? Então, essa aqui é a resposta, ó. É a massa de gelo, beleza? Então vamos lá, vamos nas alternativas e ver se tem 1.000 gramas ou 1 quilograma lá por cima, né? Não tem 1.000 gramas, mas tem 1 quilograma. Então aqui, ó, a letrinha D, 1 quilograma. Então a resposta aí da oitava questão é 1 quilograma. Então a questão não é difícil, mas é uma questão trabalhosa, né? Onde a gente tem que calcular, separar por etapas, né? E calcular a quantidade de calor de cada etapa. E assim a gente consegue descobrir qual é a quantidade de calor, qual é a massa, né? Ele poderia aí dar a massa e pedir algum calor específico de alguma etapa aí, né? Enfim, dá para fazer muita coisa aí. Tranquilo? Então, assiste o vídeo novamente, se não entendeu, qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá? Um abraço e até a próxima questão. Vamos fazer mais.